e fala também do Corinthians, em que pé andam as negociações entre Flamengo e Timão pela compra de Hugo Souza. Para completar, tem as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Bora falar agora sobre Corinthians, Flamengo e Hugo Souza. O negócio segue bastante ameaçado, o Corinthians tem somente até sábado para efetuar a compra do atleta ou se acertar em relação ao parcelamento. E a promessa de que o Corinthians faria nessa segunda-feira sua terceira apresentação de garantias bancárias, torcendo para que o Flamengo aceitasse. Por trás da dificuldade do Flamengo em aceitar as ofertas do Corinthians, há um prejuízo grande. Vale a lembrança de que o Mateuzinho havia sido negociado com o Corinthians nesse ano e o Flamengo contava com 10 milhões, pouco mais de 10 milhões de reais das parcelas que venciam nesse ano. O Corinthians não pagou as parcelas e a garantia oferecida via Brax também não foi contemplada. O Bruno Spindel estava explicando o seguinte, abre aspas, a garantia oferecida na compra do Mateuzinho não funcionou da forma como se esperava. Não havia mais saldo garantidor a receber nesse ano. Todo esse débito e os demais ficaram para o ano que vem. Esperava-se mais, nós esperávamos, ele fala, né? Nós do Flamengo esperávamos mais de uma dezena de milhões de reais que ficaram para 2025. Até por isso a gente está sendo bastante criterioso em relação a essa nova garantia, fecha aspas. Existe a chance de o Flamengo rejeitar a terceira garantia oferecida de maneira diferente pelo Corinthians. Timão que não descarta recorrer à justiça para ter o direito a parcelamento da compra do jogador. O mais natural seria que o Corinthians encontrasse alguém disposto a antecipar 4 milhões e 800 mil reais, comprava o goleiro à vista e não corria mais qualquer risco de perder esse atleta. Só para completar, em relação ao Timão, o Bruno Spindel afirmou que se o Corinthians não fizer um acerto até sábado, o atleta fica livre e o Flamengo também para aceitar propostas de outros clubes. Segundo o Bruno Spindel, existem times que sondaram e que já demonstraram a intenção de fazer proposta, mas essa discussão vai ficar apenas para dezembro, caso não exista acordo com o Timão. Tá perguntando se o Corinthians, será que o Corinthians pega a Libertadores? Eu apostaria que sim. Só para lembrar, hoje os 7 primeiros vão para a Libertadores. O Corinthians é o nono, com a mesma pontuação do Bahia e do Cruzeiro, o oitavo e o sétimo, né? Se o Botafogo vencer o Atlético Mineiro no sábado, na final da Libertadores, o G7 vira G8, tá? E aí o Corinthians precisaria só ultrapassar ou o Bahia ou o Cruzeiro. E aí vale lembrar o momento, né? O Corinthians vem de 6 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. Já o Bahia e o Cruzeiro vivem a realidade completamente diferente. Com o Diniz, o Cruzeiro tem 30% de aproveitamento, enquanto o Bahia conheceu nesse sábado, no jogo contra o Atlético Paranaense, seu 7º jogo sem vitória. Só vou confirmar essa informação do Bahia, só para passar o número certinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 7 partidas sem vitória, com 5 derrotas e 2 empates. Então, os momentos são muito distintos, do Corinthians em ascensão, os outros 2 em queda, tá? Deixa eu pegar mais superchats por aqui. João Vitor, superchat generoso. Nicola, você tem alguma informação do número de conselheiros do Corinthians que vão votar sim ao impeachment? Na sua opinião, vai ser aprovada? Ô João, depende de com quem você conversa. Se você bate o papo com uma pessoa da oposição, os caras estão super convencidos de que o impeachment vai acontecer. As pessoas mais próximas do Augusto entendem que não há motivo para o impeachment. E eu acho que o conselheiro sério, o conselheiro honesto, o conselheiro coerente, ele tem que ir para a reunião sem nenhuma posição definida. E ele vai votar sim ou não de acordo com o que for apresentado. Existem provas de que o Augusto lesou o clube, de que ele roubou o Corinthians, de que ele participou de qualquer esquema ilícito? Se sim, aí você dá impeachment no cara. Se não, não pode dar impeachment, porque senão é golpe, porque senão você está jogando contra o Corinthians. Agora, não é porque o time está vivendo uma grande fase que você vai fechar os olhos para qualquer tipo de corrupção. Então, na minha opinião, eu na condição de dirigente do Corinthians, de conselheiro, eu iria para essa reunião absolutamente sem voto e decidiria de acordo com aquilo que fosse apresentado, tá bom? Obrigado pelo superchat generoso. O Bruno Salvador tá perguntando se o Romero vai renovar. Legal você me contar sobre isso. Eu quero trazer mais detalhes sobre o Romero. O Samir Carvalho trouxe outro dia a informação de que o Romero ganha 870 mil reais por mês. Confesso que eu achei estranho porque eu tinha informação de que o salário dele girava na casa dos 500 mil. Fui checar com o pessoal e de fato ele ganha 870 mil, mas dos 500 para os quase 900, há uma diferença de uma dívida que o Corinthians tinha com o Romero. E esse acordo foi fechado quando ele voltou ao Timão, tá? Pro ano que vem,
a renovação de contrato automática previa a manutenção desse salário de 500 mil, até porque o Corinthians já vai ter zerado a dívida que tem com o Romero. Romero que é um aumento salarial, tá? Então, ele sabe que não vai chegar, não vai ganhar mais os 870 mil, porque a dívida está acabando, mas ele quer ganhar mais do que os atuais 500 mil reais mensais. O Igor Oliveira está perguntando se o Pulga vem para o Corinthians. O Corinthians foi o primeiro a começar a considerar essa possibilidade. Agora ele já foi envolvido em especulações no Bahia, no Palmeiras, entre outros. Nicola, pré-Libertadores gera vaga para a Copa do Brasil? Sim. Karina é quem pergunta sim. Se o Corinthians for para pré-Libertadores, não é que ele vai para a Copa do Brasil, ele vai para a Copa do Brasil e entra na terceira fase, tá? Porque aqueles times que estão na Libertadores automaticamente jogam a Copa do Brasil. Romildo Júnior, vamos ver quando fechar o rombo do ano do Corinthians, mas todos estão passando a mão como sempre. Cara, hoje o Augusto chegou a dizer que foi responsável pela receita de 1 bilhão e 800 milhões de reais. Confesso que eu não tenho a mínima ideia de como ele chegou a essa conta. Porque ainda que ele esteja colocando valores de outros anos, por exemplo, o Master, mas 1 bilhão e 800 milhões, até vou mandar mensagem para uma pessoa do Corinthians para ver como é que ele fez essa conta, tá? O Corinthians tem direito a qual percentual numa futura venda do zagueiro Murilo? 10% de uma venda futura, mais mecanismo de solidariedade. Souza quer saber se o Corinthians tem direito a qual percentual numa futura venda do zagueiro Murilo. Deixa eu ver se tem alguma coisa sobre isso. O Murilo que foi especulado recentemente como alvo de Real Madrid e Barcelona, tá? O Corinthians acompanha a situação, visto que tem direito a 10% de uma venda futura. Além disso, o clube terá direito a um percentual de clube formador. Então é isso, tá? 10% do valor de uma venda futura e mais um mecanismo de solidariedade não deve passar de 3%, tá? Nicola, tira uma dúvida minha. Se o Corinthians se classificar para a pré-Libertadores, automaticamente se classifica para a Copa do Brasil? Sim, essa é a conta. Se o Corinthians estiver, independentemente de pré-Libertadores ou Libertadores na fase de grupos, o Corinthians tem vaga na Copa do Brasil, porque aí ele vai para a Copa do Brasil entre os clubes que pegam Libertadores. E aí eu vou dizer mais, ele entra já na terceira fase da Copa do Brasil. Então é muito louco, né? Ou o Corinthians fica fora da Copa do Brasil, ou se jogar, ele vai jogar porque foi para a Libertadores e aí ele entra só na terceira fase da Copa do Brasil. E também outra, ainda não entendi, Liga Forte Libra. Cara, na teoria, esses times se juntaram em grupos apenas para negociar os direitos de transmissão de TV. Nada mais do que isso, tá? O campeonato vai seguir exatamente como antes, com a organização da CBF, mas a venda dos direitos de transmissão vai se dar de acordo com esses dois grupos. Então, o seu Corinthians, que fechou com a LFU, vai ter seus jogos transmitidos em casa pela LFU. E aí esse jogo pode aparecer na Record, pode aparecer na Casa TV, pode aparecer na Amazon Prime Video ou em outros dois players com quem a LFU ainda negocia. Já os times que fecharam com a Libra, quando forem mandantes, terão seus jogos exibidos na TV Globo e no Sport TV. A Globo também tenta fazer com que o pay-per-view não morra. Essa é até uma coisa legal para dizer. Hoje, todos os jogos do pay-per-view, todos os jogos do Campeonato Brasileiro, exceto os do Atlético Paranaense como mandantes, são da Globo. Então a Globo pode mandar todos esses jogos para o pay-per-view. No ano que vem, como ela só vai ter 9 representantes, ao que tudo indica, talvez 8, talvez 10, ela não vai conseguir ter uma grade legal para um pay-per-view. Até porque se ela só tem 4 jogos na rodada, ela vai precisar passar um na Globo, 2 na Globo, pelo menos um no Sport TV, vai sobrar só um para o pay-per-view. Então ela está negociando com o pessoal da LFU para que os times da LFU aceitem fazer a transmissão dos seus jogos no pay-per-view. Rapaziadinha boa, ficamos aí com o nosso giro de notícias do maior clube brasileiro. Claro que a gente está falando do Corinthians. E para você ficar por dentro de tudo, não está perdendo nada, chega deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando também o sininho de notificação. A gente sabemos que é super importante a sua participação. Um grande abraço aí no seu coraçãozinho. Não esquece de deixar o like para fortalecer o nosso trabalho de sempre estar trazendo o vídeo do maior clube do mundo, o poderoso Timão. Estamos ficando por aqui. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.